E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para te passar algumas dicas de um veterano para um calouro, né? Você que tá perdido, não sabe como é que é a faculdade, o que fazer, como sobreviver, né? Entre aspas. E aí eu acho que com essas dicas, com esse passo a passo e com alguns macetes também, você vai conseguir um pouco entender como funciona esse universo e o que você pode fazer para melhorar nesse aspecto. Mas antes de começar o vídeo, como eu sempre digo, deixa de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Eu separei 6 dicas aqui para falar com vocês. Eu até linkei alguns tópicos, porque senão eu me perco aqui e eu acabo saindo do foco do vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é em relação a essa questão da faculdade. Porque às vezes a gente acha que é tudo do mesmo jeito, né? Toda faculdade tem a mesma característica, funciona do mesmo jeito, da mesma forma, mas não. Por mais que existam semelhanças, né, que tenham semelhanças, também tem muitas diferenças. Então assim, é muito difícil falar aqui 100% como é que vai ser. Cada faculdade tem uma forma muito única, né, de passar o ensino, os professores, toda a estrutura, digamos assim. Então assim, não se prenda muito a todo esse contexto, né? Veja de uma outra forma e saiba que, por mais que tenham semelhanças também, né, em muitas faculdades, também vão ter muitas diferenças. E você só vai encontrar mesmo ali na prática, quando você estiver indo na faculdade, né, e tudo. Tendo aquele contato, aquela experiência. Então não se prenda muito nisso também não, né? E inclusive também nas dicas que eu vou te passar aqui. Eu acho que o ideal é que você tenha uma ideia, pelo menos um pouco de como funciona. E aí depois disso, você só analisa se realmente é parecido, né, com a sua faculdade, que você vai fazer ou que você já está fazendo, e aí você aplica na prática, né, essa dica, se for realmente compatível e tiver a ver com a faculdade que você estiver fazendo, certo? Então é isso, vamos lá. Primeira coisa, não surta logo de cara, de início, e não tenta, sei lá, eu acho que quando você está no início assim, da faculdade, né, eu mesmo digo até por mim, como calouro, eu surtei um pouco. Eu sei que também varia de pessoa para pessoa, tem gente que nem liga muito para isso, né? Mas eu surtei porque foi muita coisa diferente logo de cara. Eu também já tinha um certo tempo que eu estava sem ter contato, né? Porque acho que por conta da pandemia e tudo também. E aí quando eu cheguei, sala de aula, professor, muita gente ali reunida, né? Começou a passar trabalho, atividade. Eu já tinha perdido um pouco o hábito disso, porque eu só estava estudando pro vestibular, eu estudava em casa sozinho. Então eu senti um pouco essa dificuldade, né, nesse sentido também, por conta disso, porque foi um mundo totalmente diferente, tudo novo, e faculdade é totalmente diferente da escola também, em muitos aspectos. Eu acho que um dos principais também é essa questão de responsabilidade, porque não tem muito professor que fica ali te cobrando, faça isso, faça aquilo, né? É você por você, então você tem que ser, você precisa ter essa responsabilidade, né, e essa capacidade mesmo de lidar com os problemas, com as situações. Então não surta logo de cara, né, de início assim. Eu sei que vai ser muita coisa diferente, muita coisa nova. Você está saindo da sua zona de conforto, né, estourando a bolha, digamos assim. Então relaxa, vai no seu tempo, respeitando seus limites, um passo de cada vez, que vai dar tudo certo. No final sempre dá tudo certo, né? E aí eu acho que é só você relaxar mesmo, não surta tanto. Eu já estou agora no quarto semestre, já não vou dizer que já estou 100% tranquilo, não estou, mas eu percebo que a cada semestre eu fui evoluindo, né? Eu fui diminuindo essa porcentagem de surto, né, digamos assim. Surto mais nesse sentido porque assim, é muita coisa, né, para você administrar. E no início, assim, quando você não tem tanto costume, quando você não tem esse hábito, e até porque também é um espaço ali que você nunca esteve, né? Então acho que também faz parte, é normal um pouco você se sentir um pouco assim, né, pisando em ovos, assim, meio preocupado com tudo, não sabe como é que vai ser, o que fazer. E aí eu acho que essa é uma ótima dica. Relaxa, vai aos poucos, respeitando seus limites, que vai dar tudo certo. E é isso. Também mais por conta dessa questão, né, como eu disse, você está saindo dessa zona de conforto, então querendo ou não, acaba sendo um pouco desafiador, né? Mas é isso, faz parte da vida. Segunda dica que eu coloquei aqui é você fazer uma lista de prioridades, né? E não tentar abraçar o mundo de uma só vez. Por que eu digo isso? Porque eu sei que na faculdade também tem uma cobrança muito grande, tem muita atividade, tem muito trabalho, muita pesquisa, muita apresentação, né? Muita prova. E aí, muito debate principalmente também.
E aí eu vejo que se você não faz uma lista de prioridade, né, se você não tem um cronograma, um planejamento para se preparar mesmo para as provas, para o que tem que estudar, para o que tem que fazer, eu acho que fica muito difícil de você se organizar e de você sobreviver mesmo na faculdade. Porque assim, a faculdade tem muita exigência, tem muito trabalho, como eu disse. Então assim, se você não se organiza, se você por exemplo, eu tenho um quadro aqui no quarto. Para eu conseguir, né, estudar e fazer tudo que tem que ser feito ali da faculdade, né, as tarefas, as obrigações, eu tenho que colocar aqui no mural, eu tenho que ver minhas atividades e eu tenho que fazer uma lista de prioridade. Por que eu digo isso? Né, e porque eu também falo, para não tentar abraçar o mundo. Porque no início da faculdade, né, quando eu estava sendo calor e tudo, por conta das inúmeras coisas que eu tinha que fazer, né, que os professores passavam, eu tinha essa... Eu queria fazer logo tudo de uma só vez. Né, eu já sofria de ansiedade. E aí, eu tentava abraçar o mundo, eu não dormia bem, porque eu ficava o dia todo estudando, ficava tentando fazer logo tudo de uma só vez, para ficar logo livre, não deixar assunto acumulado. Só que chega um certo momento que você tem que, sabe, abrir mão. Não tô falando que é para você ser irresponsável, mas é para você ser estratégico e pensar assim, bom, peraí, eu também não vou sofrer tanto com a faculdade, porque eu tenho vida social, né, eu tenho que ter uma boa saúde mental, eu tenho que ter um momento ali de lazer, tenho que ter um momento com minha família, com meus amigos, eu tenho que fazer uma outra coisa também, eu não posso ficar muito preso aqui nisso, porque isso também vai me fazer mal, se eu ficar só aqui, né, tem que ter um equilíbrio, pelo menos foi a forma que eu encontrei, e que eu entendi, né, eu acho que para eu conseguir ter esse equilíbrio, eu comecei a praticar isso, a fazer uma lista de prioridade. Então eu comecei a fazer as atividades que eram mais urgentes, né, que o prazo era menor e que eu tinha que entregar logo. Então assim, eu lembro mesmo que no início, por exemplo, eu tinha um trabalho, né, uma apresentação para daqui a um mês. Eu já ficava me preocupando agora, né? Então assim, não precisa disso. Se você tem tempo e se você quer organizar, ok, você organiza logo um mês antes, né, para já deixar certo. Mas se você tem atividades, se você tem tarefas que são pendentes, que estão ali, que são mais urgentes, né, que é para a próxima semana, por exemplo, e não para daqui a um mês, faça logo essas atividades. Não se preocupe com aquele trabalho, né, com aquela apresentação que é daqui a um mês. Coloque só no quadro para você não esquecer, né, deixe ali em nota, sei lá, em algum papel para você não se esquecer, né? Mas não se preocupa muito com isso não, porque realmente eu acho que é muito importante quando você já tem logo essa mentalidade desde o início, né? Você que está começando aí, está no primeiro semestre, porque você já vai se acostumando com essa rotina pesada, né? E vai fazendo essa lista de prioridade mesmo, né? Fazendo que tem que ser feito logo e deixar o resto para depois. Eu vejo mais como uma questão de estratégia e não como irresponsabilidade, né? Como desleixo, digamos assim. Porque também não tem muito sentido. Você não vai conseguir fazer logo tudo de uma só vez, você não é robô, né? Então relaxa, faz o que tem que ser feito logo agora, que está mais perto do prazo, e deixa as outras coisas, né, que está mais longe para o final, para se preocupar depois. Porque isso é uma ótima dica, e no início eu não fazia isso, eu tentava fazer logo tudo de uma só vez, e hoje eu já estou muito melhor nesse sentido, porque eu consigo, né, ter essa noção do que é mais urgente, e eu também consigo equilibrar minha vida e não viver só para a faculdade, né? E eu acho que isso também é muito saudável e bom, né? Faz bem. Pelo menos faz bem pra mim, e foi uma forma que eu consegui justamente fazer isso, né? Equilibrar e ter uma vida mais saudável, mais tranquila, principalmente em questão de saúde mental, né? Bom, aí depois disso, a outra dica é em relação às apresentações, né? Na faculdade tem muita apresentação, eu faço direito, né? Então, assim, tem muito debate em sala de aula. Eu não sou muito fã, assim, de debate, eu tento não participar tanto, né? Só se realmente precisa, mas acho que também vai muito da personalidade de cada um, né? Tem gente que tem mais aptidão, tem gente que gosta mais disso do que outras pessoas, e tudo bem também, cada um do seu jeito. Mas quando tem as apresentações, eu digo assim, eu não sou muito fã de falar assim, por mais que seja um pouco contraditório, né? Eu tô aqui no canal e tudo, mas eu digo mais na parte da faculdade e tudo. Eu prefiro ficar mais na minha, retraído, quieto. Então eu só falo quando realmente precisa, né? E aí, no início eu tinha muita vergonha em relação à apresentação, eu não gostava muito de apresentar, mas eu já estou bem melhor em relação ao primeiro semestre, porque eu tinha muito medo, né, sei lá, de errar, de falar alguma coisa, de falar alguma besteira, não sei. E aí, eu acho que uma coisa que me ajudou muito, primeiro, foi ter um roteiro, ter uma noção do que fazer, né, de como falar. Eu me lembro que no início eu escrevia fala por fala, tudo nos mínimos detalhes, né, do que eu tinha que falar. E eu aprendi na dor, porque
eu comecei a fazer as apresentações em cima das minhas falas, né? Então eu decorava as minhas falas. E isso estava muito errado, porque, tá, não é que estava errado, mas foi a forma que eu encontrei para conseguir apresentar da forma correta no início. Então, eu decorava a fala. E teve uma apresentação que eu esqueci um trecho da minha fala. E esse que é o problema de você decorar, porque quando você decora e você esquece uma fala, você esquece todo o resto. E aí eu tive uma pausa assim, eu parei e não conseguia mais não sabia mais o que falar, porque eu tinha decorado. E aí depois disso eu aprendi que o ideal mesmo, na verdade, eu fui vendo que uma maneira de eu não esquecer e disso não acontecer mais é fazer um roteiro por tópicos. E é exatamente o que eu faço aqui também no canal. Eu coloco tópicos e aí eu vou lembrando do que eu quero falar daquele tópico. Isso me ajuda muito, né? Porque eu não preciso decorar a fala e eu não corro esse risco, né? De que se eu esquecer alguma coisa, eu não preciso decorar, porque eu sei, né? Já tá aqui, tipo, eu já sei o que eu quero falar. Então acho que isso fica muito bom. E é até bom também para você aprender o assunto, para você entender o assunto e não ficar decorando, né? Memorizando. Mas também faz parte, eu acho que no início foi a forma que eu encontrei mesmo para conseguir apresentar. E aí com o tempo eu fui ganhando mais experiência. Uma outra questão também que eu tinha muita dificuldade era em relação ao julgamento, eu ficava com medo do que os outros iam falar e tudo. Mas quando a gente vai melhorando e vai se aperfeiçoando, eu acho que isso vai nos dando mais confiança, né, para poder apresentar. Então é só uma questão de experiência, de prática. Quanto mais você vai fazendo, vai se exercitando, você vai se tornando bem melhor, né? Então é isso, é uma questão de prática e relaxa, vai dar tudo certo. Mas essa questão do roteiro me ajudou muito mesmo e vem me ajudando bastante, né? Eu só mudei essa questão, porque antes eu colocava todas as falas, né, que eu queria falar, e hoje eu já faço tópicos. Mas tem apresentações que eu ainda coloco essas falas, só que eu não faço como antes, tipo, eu não decoro, entendeu? 100%. Eu só faço mesmo para eu ter noção de como é que é esse roteiro, né? Mas é isso, eu não me prendo mais tanto a essas salas não, né? E aí depois disso, faltam mais duas dicas, né, meu povo? A outra que eu coloquei aqui é que o estilo de cada professor, né? Ver o estilo de cada professor e se adaptar a ele, né? Ao modo como eles corrigem a prova, por exemplo. Por que eu digo isso? Cada professor tem um jeito único de dar aula e de aplicar a prova. Então eu busco entender como funciona cada professor e como eles corrigem a prova, como eles funcionam, né, sei lá, a didática e o ensino e tudo, porque assim eu consigo entender, né, o perfil mais ou menos e eu consigo ter bons resultados, né? Porque, por exemplo, tem professor que gosta que na resposta eu escreva muito, tem outros que não, eles querem que eu seja mais objetivo. Então eu tenho que entender como funciona cada professor, porque se eu for objetivo com aquele professor que quer que eu escreva muito, eu vou perder ponto, por mais que eu coloque a resposta correta, entendeu? Porque ele quer que eu escreva mais. Então eu tenho que entender como funciona cada professor, por exemplo, nesse sentido também, né, quando ele está aplicando a prova. E questões também de didática, né, quando ele dá aula, o ensino dele. Às vezes tem professores que são bons professores, só que não funcionam para mim, tipo, eu não consigo entender o que ele está falando na aula, então eu tenho que pegar por fora, e aí eu tenho que estudar por fora, né, por livro, ou pelo YouTube, vídeo aula, é sempre assim. Tem professores mesmo que são bons professores, mas eu só consigo entender por fora, né, pelo slide, sei lá, não na sala de aula, eu não consigo absorver na sala de aula. Então é isso, também não se prende muito a essa ideia de que você tem que estar ali entendendo tudo que os professores estão falando na sala de aula e que ali é o único jeito, o único caminho de você entender o assunto. Não, vai por fora, né? Vai por outros caminhos também, vê livro, né? Vídeo aula, drive de estudo, apostila, porque todos os outros métodos também de estudo funcionam bastante. Você só precisa encontrar qual é aquele que funciona mais para você, para determinado professor, né? E isso ajuda bastante mesmo. E pra gente finalizar aqui o vídeo, meu povo, eu deixei aqui, né, como última dica, para você curtir esse tempo de faculdade também, porque ele passa voando. Por mais que seja um momento também desgastante, tenso, né, porque é bem puxado, né, demanda muito esforço tudo, muita responsabilidade e tal, mas também é um momento de você relaxar, de você curtir, né, você sofreu tanto, vestibular e tudo estudando para passar, para entrar, que às vezes você também tem que curtir a galera, seus amigos e viver a faculdade também, porque é muito importante e pelo menos eu acho que é importante, necessário também, pra gente não sofrer tanto, né, na faculdade e não se sentir tão mal, digamos assim. Mas é isso, às vezes também quando eu tô em semana de prova e eu tô tenso, né, sem dormir direito, e aí às vezes eu tô na faculdade, quando eu tô voltando pra casa, eu penso, meu Deus, eu tô aqui na faculdade, eu sempre pedi isso a Deus, né, e cá estou eu. Então às vezes a gente também tem que ter esse momento de gratidão, tem que agradecer a Deus por estar vivendo isso, né, e faz parte mesmo da vida. Então, curte o momento e saiba equilibrar também a vida, não fica muito preso somente na faculdade, vai sair com seus amigos, vai relaxar, porque eu acho que isso também faz muito bem à saúde, muito bem para você mesmo, e você não fica também tão estressado e sei lá, né, preocupado com
com esse novo mundo, né, digamos assim. Mas é isso, meu povo. Eu acho que era isso que eu queria falar com vocês aqui. Uma dica de veterano para calouro. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, fala aqui comigo nos comentários. E aproveita também e deixem nos comentários alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.